Olá, graça e a paz do nosso Jesus Cristo para todos. Fazendo um vídeo aqui a pedidos sobre os ataques do mal sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, sobre o nosso negócio. É fácil? Não, não é. Não é. A Bíblia diz de que, o inimigo anda ao nosso derredor procurando a quem tragar. O que ele está procurando? As brechas. Está procurando as lacunas que muitas vezes nós deixamos em nossa vida, através dos pecados, principalmente iniquidades, que é aquele pecadinho de estimação, é aquele que você não consegue se libertar dele, ou quando você, até subjetivamente, ou seja, sem o entendimento completo, pratica e não sabe. Então, a gente passa por essas lutas, meu Deus, como passamos por essas lutas. Essas lutas são reais, elas acontecem praticamente todos os dias. Bom, e aí, como é que a gente faz? Bom, a primeira coisa é perceber claramente se você está sob um ataque espiritual. Esse é o primeiro ponto. As forças demoníacas, se elas estão realmente buscando tirar proveito da sua vida espiritual, principalmente com reflexo na vida natural, né? Bom, outra parte que é importante é entender o que a Bíblia nos instrui. A Bíblia nos instrui que nós, que somos cristãos, precisamos guerrear contra o pecado. Tá? Romanos 6 diz assim: que diremos então? Continuaremos no pecado para que a graça aumente ainda mais? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado nós que já morremos para o pecado? Ou será que vocês ignoram que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados com a sua morte? Então está aqui a primeira situação, que você permite que o maligno te ataque, Você foi batizado, está vivendo debaixo da graça de Deus, mas ainda continua pecando incessantemente, então você está abrindo as brechas para que o inimigo te ataque. E aí ele diz também que o maligno, é especialista nisso. E o que ele diz em Efésios 6, 10 a 18? Ele diz assim: quanto ao mais, sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Então, quem nos fortalece é Deus. Vistam-se com toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, mas contra principados e potestades e também contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Então, Paulo já deu aqui tudo o que acontece nesse mundo espiritual que cerca o mundo natural. Então, se nós estivermos sob um ataque espiritual de forças do mal, ou lutando apenas contra o mal que tem, existe dentro de nós mesmos e que habita no mundo, o plano de batalha, ao final, é o mesmo. Nós vamos ter que batalhar. A chave do plano de batalha é encontrada em Efésios. Ele diz o quê? Tem que se fortalecer onde? No Senhor e na força do poder de Deus. É isso que está dizendo aqui, ó. Eu vou repetir o verso 10 que eu já falei. Quanto mais sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Aí ele pede para a gente vestir. Vestir o quê? A armadura de Deus. O que é a armadura, É o capacete da salvação, o cinto da verdade, A couraça da justiça, calçar os pés com o evangelho, de Jesus e vai por aí. Então, o que ele quer dizer é que devemos ser fortes em Deus e no poder de Deus, não no seu poder, E nada que você faça vai resolver o problema. Então, Paulo nos ensina, aliás, ele exorta mesmo, que a gente tem que vestir a armadura de Deus, ou seja, tomar uma posição firme em Deus para resistir aos ataques espirituais. Tá? Então, assim, não adianta você tentar fazer nada pela sua força, porque as forças do mal vivem nas regiões celestiais, está lá no verso 12. Então, a armadura completa de Deus é que nos equipará
para suportar esses ataques. Só podemos ser fortes no poder de Deus. Estou sendo repetitivo nisso. É a armadura de Deus que nos protege quando estivermos em batalha contra as forças do mal. Efésios 6, de 13 a 18, vai explicar que armadura é essa. Olha, por isso, peguem toda a armadura. Não é pegar um pedacinho, não. Olha bem o que ele vai. Toda a armadura de Deus, para que possam resistir ao dia mal e, depois de terem vencido tudo, permanecerem inabaláveis. Portanto, fiquem firmes, cingindo-se com a verdade, vestindo a couraça da justiça, tendo os pés calçados com o evangelho da paz. Pronto, então ele já deu aqui todo o processo da armadura. Essa é uma descrição espiritual, claro, que Paulo nos dá, né, pelo poder de Deus na Bíblia. É uma notícia de que essa armadura está disponível para todos os crentes em Cristo Jesus. E é essa armadura, esse cinturão da verdade, couraça da justiça, os pés do evangelho, o escudo da fé, que é muito importante, o capacete da salvação, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Essas são as armas que Deus nos concede. Somos instruídos também a quê? Orar o tempo todo no Espírito e vigiar com perseverança, ou seja, sem parar, e súplica por todos os santos, ou seja, suplicar a Deus para você e para todos que estão passando por esse momento, se for o caso da sua família, né? Olha Efésios 6,18. Orem o tempo todo no Espírito, com todo tipo de oração e súplica. E para isso, vigiem com toda a perseverança e súplica para todos os santos. O que é vigiar? Né? Eu já tive em casa que as pessoas falam, pastor, vem cá orar, porque nós estamos atacados, estamos vendo vulto dentro de casa e tal. Eu até tive uma experiência dessa recente ao visitar uma empresa. Chega lá na empresa, aí tem patuá, tem imagem de idolatria, tem, né, quadros esquisitos de coisas que Deus não se agrada. Então, veja bem, as brechas estão ali, né? E aí é claro que se o inimigo, se o diabo vê que você, né, diz que é crente, mas continua praticando as coisas que Deus não se agrada da Bíblia, ele fica bem à vontade na sua casa ou lá na sua empresa. Percebe o que eu estou dizendo? E essa armadura espiritual que eu citei representa o quê? Né? Aquilo que você fica pronto para vencer a batalha espiritual. A verdade contra as mentiras de Satanás. A gente tem que combater Satanás com as verdades do Evangelho, da Bíblia. Então, a Bíblia é extremamente importante. Então, Jesus, né, nos deixa alguns exemplos. Vou pegar alguns aqui. Jesus lidou com ataques diretos de Satanás. Quando foi tentado lá no deserto, está em Mateus 4, verso 1 a 11, né? Ele foi levado ao deserto para ser tentado pelo diabo, e depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, disse a Jesus, se você é o Filho de Deus, mande que essas pedras se transformem em pão, né? Então, cada tentação que Jesus recebeu de Satanás, do diabo, foi respondida da maneira correta. Ele usou o seguinte, está escrito, ou seja, ele validou a Bíblia. E citou parte das escrituras, ou seja, ele citou a Bíblia contra o diabo. Jesus sabia que a palavra do Deus vivo é a arma mais poderosa contra as tentações do diabo. Se o próprio Jesus usou a palavra de Deus para combater o diabo, nós vamos usar outra coisa? Essa é a arma mais importante ensinada por Jesus. Então a gente precisa aprender que a arma principal é a palavra de Deus, é Deus vivo, é o poder de Deus. Nós temos que invocar o nome do Senhor e pedir para que Ele tire da nossa casa, da nossa vida, os espíritos e forças do mal que estejam eventualmente atuando ali, porque eles andam mesmo ao nosso redor. Então, você está em guerra espiritual? Você tem que empregar a palavra de Deus e tomar posse da armadura, né? Para que você possa vencer em nome de Jesus. Não tem jeito de vencer diferente. Tem que vencer
em nome de Jesus, tá? É o nome de Jesus que tem poder. Então, é muito importante, né? Você perceber as legalidades, tentar descobrir se há alguma legalidade na sua vida, na sua casa, na sua empresa, né? Essas legalidades que deixam com que o inimigo penetre, a Bíblia chama de raposinhas da vinha, tá? São os detalhezinhos, né, que você não percebe, às vezes objetiva ou subjetivamente, e o inimigo entra por ali para destruir a vinha, né? O diabo é ladrão e assaltante. Está lá em João 10, verso 1. Então, ele é ladrão. Ladrão vem como? Você chama ele para vir? Você sabe a hora que ele vai vir? Não. Ele é ladrão. Ou seja, o inimigo ele gosta de entrar sem ser convidado na nossa vida, tá? Então, o reino dos céus, diz lá em Mateus 11, 12, é tomado por esforço e somente os servos de Deus se apoderam dele. Então, é preciso, né, que a gente fique firme em Jesus para que a gente possa herdar o reino dos céus e Satanás não nos tomar a nossa bênção, tá? Importante, né? O diabo, ele não desiste, tá? Ele vai continuar te atacando até quando Jesus te chamar. Então, tem que vigiar. A Bíblia diz que nós temos que ser sóbrios e vigilantes, pois o vosso adversário, que está falando do Satanás, o diabo, ele até cita, anda ao vosso derredor como um leão, procurando a quem devorar. 1 Pedro 5,8. Então não baixe a guarda. O inimigo vai estar o tempo todo tentando te tragar. Não vacile. No Evangelho, Jesus nos afirmou o seguinte: assim como o Pai me enviou nessa missão, né, pela qual ainda sou responsável, do mesmo modo eu também vos envio. Então agora, com o poder de Deus, você pode vencer. Então o poder de Deus, o poder do Espírito Santo, o nome poderoso de Jesus, né, vai te ajudar a vencer todas as batalhas. Que Deus te abençoe. Tome posse da palavra de Deus, tome posse da armadura de Deus e fique fora, né, daquilo que deixa Satanás entrar na sua vida, na sua casa, no seu negócio, tá bom? Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.